Nesse vídeo, nós vamos finalmente acessar o nosso projeto pela plataforma AgroCheck. E lá nós vamos conhecer todas as ferramentas para a gente poder analisar e conhecer em detalhes o nosso talhão digital. Agora que a gente já tem uma lista grande de projetos aqui criados, seria um bom momento para a gente conhecer a ferramenta de filtro de projetos. Então, eu clicando aqui em filtro, filtrar projeto, eu seleciono a fazenda a qual esse talhão pertence, seleciono o talhão e seleciono a data do levantamento. E aplicando o filtro, a gente tem aqui como resultado o projeto que a gente quer selecionar, né? Para remover o filtro, basta clicar aqui e a lista completa é apresentada de novo. Então, uma vez selecionado o nosso projeto, que é esse, nós vamos abrir ele. Se você não assistiu o vídeo anterior, o qual nós começamos a explorar esse projeto, eu quero te explicar aqui rapidamente que você pode baixar os arquivos raster, que são esses 3 arquivos, né? Ortofoto, modelo digital de superfície e mapa de composição do talhão, e explorar isso fora da plataforma AgroCheck. Para isso você tem um período de 7 dias a contar da data de criação do projeto, que é a data que aparece aqui na janela de download, tá? Então você pode baixar esses arquivos e a partir desse momento você vai ter eles à sua disposição no seu computador para fazer algum outro tipo de análise em algum software GIS, caso você queira. Você não precisa fazer isso. Dentro da plataforma AgroCheck nós temos nossas próprias ferramentas para fazer nossa análise, nossas prescrições, nossas avaliações e medições, tá? Então, para isso basta a gente carregar o projeto, lembrando que o projeto ele fica disponível por 1 ano, a partir da data de criação dele, tá? Isso que nós vamos fazer, essa tela que nós vamos acessar, nós vamos ter acesso a ela dentro de período de 1 ano. Só vai ser restringido a um período de 7 dias o download desses 3 arquivos que eu acabei de te mostrar. Então aqui, ao carregar o projeto, a gente já tem acesso ao nosso talhão digital. A primeira coisa que a gente precisa entender é que um projeto ele vai ser sempre constituído de 2 camadas. A primeira camada, que é a mais importante, é essa camada de células, né? A gente chama de grade também, que vai ser sempre a camada superior. Ela vai estar sempre numa posição acima da segunda camada, que por sua vez é a camada de imagem. Essa camada de imagem, ela pode ser alternada, ou seja, nós podemos mudar a imagem que aparece abaixo da grade. Nós vamos ver isso ao longo do vídeo. Mas, por enquanto, nós vamos falar da primeira camada, que é a camada de grade. Para isso, eu vou remover aqui, temporariamente, essa camada inferior, para a gente entender melhor por que ela é tão importante e para que ela serve. Essa camada, ela se refere a uma classificação criteriosa que foi feita dentro do conteúdo de cada uma das células. Então, esse número que a gente vê, ele não é uma identificação aleatória para se referir a cada célula. Ele, na verdade, é um ranking, é o que a gente chama também de ranking de células, que você já deve ter visto no nosso relatório de projeto. Isso significa que o sistema de processamento classifica de forma ordenada e crescente, da primeira à última célula, qual tem o melhor e o pior potencial produtivo. Ou seja, aqui a célula de número 1, provavelmente nessa região interna dela, foram extraídas várias informações da cultura, questão de percentual de cobertura, considerando falha, considerando índice de biomassa, e o sistema chegou à conclusão que nesse momento em que o processamento foi realizado, né, nesse momento em que as imagens foram obtidas, isso não é definitivo, né, vamos lembrar sempre disso, para esse momento, o sistema considerou essa célula como a mais promissora, a que tem o melhor potencial produtivo. A segunda célula, com melhor potencial, recebe o número 2, a terceira célula, com maior potencial produtivo, recebe o número 3, e assim sucessivamente até a última célula, que nesse caso aqui é a de número 59. Para eu saber que a última célula é a 59, eu não preciso olhar uma por uma, né? Basta a gente clicar aqui em painel, a gente vai ver o total de células, né, dentre as outras informações, um total de 59, então eu sei que
a de número 59 vai ser a que o sistema considerou como sendo a pior. E agora que a gente já entendeu como interpretar esse número e a importância dele, a gente pode começar a explorar um pouco a segunda camada, que é a camada de imagem. Então, por padrão, o sistema AgroCheck entrega sempre duas imagens que você pode alternar entre uma e outra. A primeira delas é a ortofoto, que é a imagem visível, né? Nas cores reais. E a segunda imagem, que é o nosso índice de vegetação, o VARI. Observa que independente da camada inferior que você selecione, você sempre pode remover a visualização da camada superior, né, totalmente ou parcialmente, caso você deixe a transparência aqui em torno de 50%. Então, você consegue ver em mais detalhes a camada secundária, né, a camada de imagem, simplesmente deslizando a transparência da camada superior. Então, eu queria chamar a atenção para vocês do quanto é difícil a gente, no campo, conseguir enxergar de uma forma clara qual é a melhor parte do talhão. Às vezes a gente visita 6, 8 pontos, mas a gente não tem certeza, como essa amostragem ela é pouco representativa, a gente não tem certeza se um desses pontos ele se refere à melhor parte do talhão ou à pior parte do talhão. Eu queria demonstrar isso com vocês, mesmo olhando para esse mapa de índice de vegetação, que já é uma ferramenta avançada, né? Já é uma ferramenta de análise bem detalhada, mas simplesmente olhando esse mapa, a gente até consegue entender que existem regiões de melhor e potencial nível de desenvolvimento, essa seria uma região de pior nível, essa seria uma região mais homogênea, né? Mas se eu te perguntar, olhando para essa imagem, qual é o melhor e qual é o pior hectare, seria difícil de responder. Agora imagina lá no campo, sem sequer ter esse mapa de VARI para te auxiliar. Fica praticamente impossível, né? E quando a gente tem acesso ao ranking de células, as coisas se tornam muito mais claras. Olha como é que faz sentido a gente olhar para essa célula 1 agora e realmente enxergar que aqui ela tem um índice de verde maior. Olha como faz sentido a gente olhar para essa célula 59 e ver que, de fato, ela tem muita falha, ela está vermelha e provavelmente aqui vai ser a pior região, né, de produtividade. E como é importante a gente poder ir para o campo sabendo disso, né? A gente entrar nessa célula sabendo, ó, isso é o pior da lavoura que eu estou vendo, né? Porque se você entra aqui, esse aqui é simplesmente um dos 8 pontos que você viu, mas você não tinha esse conhecimento prévio de que você esteve no pior ponto, você esteve no melhor ponto, fica muito difícil a gente enxergar o talhão de uma forma mais abrangente, né? E saber quantificar quantos por cento dessa situação que eu estou vendo aqui existe nesse talhão, né? Quantos por cento equivale a essa área ruim que eu estou vendo aqui agora, a essa mancha que eu estou vendo aqui agora. Então, essa ferramenta é muito importante e ela é muito útil. Um outro ponto que eu gosto sempre de mencionar também é que nem sempre a diferença entre a melhor e pior célula do talhão vai ser uma diferença muito gritante, muito grande. Isso vai depender da homogeneidade do talhão. Existem situações que a diferença vai ser bem absurda, em outras a diferença vai ser sutil. Mas em todos os casos é sempre importante a gente conhecer, saber o que é a melhor e a pior parte do talhão e qual é a área de cada uma delas para a gente poder tomar as decisões corretas. Dito isso, a gente pode alterar aqui para a nossa camada de ortofoto e a gente consegue enxergar o talhão na imagem visível, né? Se a gente volta aqui a camada, a gente compara a célula 1, a gente vê que ela está praticamente toda fechada. Isso aqui é a cultura de feijão, está em fase canivetinho. Está a cultura praticamente toda fechada aqui, poucas falhas, né? A gente vê solo exposto aqui só no rastro do pivô ou do pulverizador. Se a gente comparar aqui com a célula 59, com essa região, né, de uma maneira geral, a gente vê bem mais falhas, né? A gente vê que as plantas são menores, com isso a gente consegue enxergar mais o solo por baixo delas. E isso indica que talvez exija uma necessidade de manejo diferente, ou pelo menos que a gente
conheça cada uma dessas características nos diferentes locais do talhões para a gente tomar nossa decisão de manejo e criar nossas prescrições. Esse talhão não está tão heterogêneo, nós vamos ver alguns exemplos que mostram uma diferença maior. Em todo caso, esse projeto permitiu para a gente conseguir identificar muito precocemente um problema que o produtor provavelmente não veria, ou então veria só no estágio bem mais avançado do desenvolvimento da cultura. Olha como fica nítido em algumas situações, mas principalmente aqui nesse segundo lance do pivô, os anéis de irrigação, famosos anéis, né? Causados por falha de irrigação. Provavelmente um aspersor entupido, entre alguns outros problemas, erro de vazão, alguns outros tipos de problema que quem tem pivô sabe bem como isso ocorre e como isso pode causar prejuízo. Aqui fica muito nítido, fica muito claro, mas eu tive nessa lavoura, num estágio mais inicial de desenvolvimento, e principalmente nesse início fica muito difícil de você enxergar isso aqui no campo. Aqui, com o nosso talhão digital, fica bem mais nítido, bem mais claro, e se não fosse por isso, provavelmente esse problema ainda não teria sido solucionado. Agora que nós já vimos os dois arquivos de imagem gerados por padrão no sistema de processamento da Agrocheck, que é a ortofoto e o VARI, nós vamos falar sobre uma terceira opção, que é a de adicionar uma imagem externa. Ou seja, você pode pegar qualquer imagem que você tenha referente ao seu talhão, a esse mesmo talhão do projeto que está carregado. Pode ser uma imagem de um mapa de fertilidade de solo, pode ser uma imagem de MDVI que foi gerada a uma data passada, pode ser um mapa de produtividade que você gerou através do sistema de sensores da colhedeira. Enfim, pode ser qualquer imagem relacionada ao talhão. E com isso você carrega essa imagem abaixo da camada de células, né? E faz essa relação de cada região do talhão com a classificação do ranking de células atual. Então, para isso, a gente clica aqui em adicionar imagem, tá? E o mais legal é que essa imagem não precisa ser sequer georreferenciada. Você pode simplesmente dar um print em alguma imagem que você tenha do seu talhão, e aí depois a gente vai encaixar isso aqui e vamos georreferenciar isso de uma forma artificial, né? Então, eu vou clicar aqui, vou pegar uma imagem de um mapa de fertilidade de solo. Isso aqui é uma imagem, é um print, na verdade. Eu printei um PDF, tá? Isso aqui é uma imagem PNG, não é georreferenciada. Eu vou carregar essa imagem através desse botão adicionar imagem, esse mapa de saturação aqui. Observa que a imagem está sendo carregada. Tá? Eu não estou vendo minha grade porque ela está com transparência. Eu vou tirar, nesse momento eu preciso tirar a transparência da grade. E aí, ó, eu clico nesse ícone aqui de mãozinha, ó, tá vendo? Eu vou clicar aqui, habilitar esse botão, e agora eu consigo arrastar a minha imagem e encaixar ela dentro da grade de células. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou encaixando a imagem, o que eu estou fazendo de uma forma grosseira, lógico, mas funcional é georreferenciar essa imagem, tá? Então, se eu tenho o mesmo contorno, se eu tenho o mesmo arquivo de contorno, de polígono, eu posso fazer isso sem problemas, já que a gente não precisa aqui de uma precisão topográfica, né? Ninguém vai usar isso aqui para fazer projeto de topografia, lógico. Então, nós vamos encaixar isso aqui e assim a gente conclui aqui clicando na mãozinha de novo. Ó, a gente encaixou o nosso print dentro da nossa escala de projeto atual e com isso a gente consegue relacionar o mapa, seja ele qual for, que a gente carregou, com o nosso ranking de células atual. Só reforçando que esses números que nós estamos vendo aqui de ranking de célula, eles não foram reprocessados de acordo com o mapa que nós acabamos de carregar. Não, esse ranking não muda. Esses números de cada célula não vai mudar, independente da imagem que você carregue aqui. O que nós vamos fazer é relacionar essa imagem passada que nós estamos carregando aqui agora com a situação e classificação de ranking de células atual. E para isso a gente tem que ter consciência de que não é qualquer imagem também que vai fazer sentido a gente carregar aqui. Eu estou até dando um bom exemplo disso porque esse aqui é um mapa de saturação por base que eu estou carregando, justamente para
a gente refletir sobre isso, né? Então, nós temos que ter em mente que o que nós estamos tentando fazer aqui é comparar duas categorias de dados, né? Então, a nossa camada de referência, que é fixa, ela foi gerada a partir de dados da cultura quando nós obtivemos as imagens com o drone, tá? Então, em cima dessas imagens, daquela fase de desenvolvimento da cultura, o sistema classificou essas imagens e gerou para nós a classificação das células, através do ranking. Por outro lado, nós temos uma imagem qualquer que, nesse caso aqui, se refere a um parâmetro de solo, né? Na verdade, há vários parâmetros de solo, porque a saturação por base é um parâmetro de combinações, né? Entra CTC, entra cálcio, entra magnésio, entra potássio, entra alumínio, entra hidrogênio. Então, nem sempre é a melhor alternativa, embora muitas vezes possa ter alguma relação, você pode e deve fazer essa investigação, mas eu só estou querendo chamar a sua atenção para que nem sempre um parâmetro de solo vai ter relação direta com o nosso ranking de células, que é um parâmetro de cultura, né, de extração de imagem. Vamos voltar aqui para a nossa imagem de ortofoto e eu vou te mostrar aqui a última ferramenta que eu queria te apresentar nesse vídeo, que é a régua. Ela pode ser útil em algumas situações. Então você clica uma vez, ela fica verde, habilitada. Por exemplo, se você quiser medir o raio desse pivô, então você clica uma primeira vez, vai gerar um ponto, clica uma segunda vez, vai gerar um segundo ponto e vai aparecer aqui para a gente a distância, tá? Então, esse pivô tem um raio de mais ou menos 288 metros. Assim você consegue fazer outras medições, tá? No próximo vídeo, nós vamos acessar aqui o painel, vamos começar a gerar as prescrições e eu vou te mostrar como que você faz outros tipos de medições de área. Aqui nós vimos uma medição de linha, mas também você consegue fazer medições de área e gerar prescrições através do nosso painel de operação, mas esse é um assunto que eu vou te mostrar no próximo vídeo. Então, te espero lá.